Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 24. Irmãos, o estudo hoje é desafiador, o conteúdo é bastante extenso e eu repassei diversas vezes e cada vez que eu repassava eu tentava condensar um pouquinho mais, ia condensando e sintetizando para que a gente chegasse a um ponto ideal de cumprir o nosso tempo aqui, de compartilhar o conteúdo sem que deixássemos de, pelo menos, mencionar algum ponto importante. Nós temos, de fato, muita informação, temos muito progresso dentro da revelação de Deus aqui na pessoa de Abraão. Abraão é o pai dos hebreus, Abraão é aquele homem por meio de quem Deus começou a organizar um povo para si. Deus começou a criar, a suscitar, a fazer nascer um povo através do qual ele manteria a sua aliança. E a gente vê muita riqueza, tem muitos detalhes. A vida de Abraão, embora não seja citada assim como que num diário, né? O livro de Gênesis não é um diário que cita a história de pessoas, não, está falando sobre as origens, sobre os inícios, sobre como Deus iniciou tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que existe, e como que o que existe hoje está planejado a prosseguir e a chegar a um ponto já determinado por Deus. E nós vemos Abraão sendo chamado com 75 anos de idade e morrendo aos 175 anos de idade. Então, em poucos capítulos, nós temos um século de história. Só para vocês perceberem a dimensão assim, do que nós estamos compartilhando aqui hoje, né? Aquilo que eu falei de abrangência. Um século de história. A gente pensa, poxa vida, Deus chamou Abraão, ele já tinha uma idade razoável. Pois é, mas ele viveu mais 100 anos, né? Ele tinha 75 e ele chegou aos 175 anos. E a Bíblia vai mostrando para a gente como que este homem de Deus foi amadurecendo, como que este homem de Deus foi se tornando íntimo de Deus. A Bíblia dá um título honroso a Abraão, ele é conhecido nas Escrituras como amigo de Deus. Eu sempre fico encantado quando vejo a palavra de Deus atribuindo, né, este título a Abraão, inspirado a querer ter essa mesma história, ser chamado amigo de Deus. E a gente localiza Abraão em torno do ano 2000 a.C. Aqui, irmãos, é uma cronologia aproximada, mas ela é uma cronologia bastante segura. A gente pode adiantar ou atrasar um pouquinho, principalmente, adiantar. Pode ser que ele esteja em torno de 2300, 2350 antes de Cristo, mas ela está bem segura. Dentro aí destas folgas, a cronologia está bem segura. Anteriormente a Abraão, é difícil fazermos uma cronologia mais segura. Por exemplo, a data de Noé é difícil de ser mais seguramente especificada na palavra de Deus. Então, alguns estudiosos preferem nem sugerir, porque embora haja genealogias, as genealogias elas não são completas. Elas tocam em pessoas que foram pessoas importantes da época.
elas não são completas. Os hebreus, eles tinham essa característica ao fazer as suas genealogias. Eles pegavam pessoas-chave e, através dessas pessoas, eles construíam a genealogia. Então, a gente sabe que há uma genealogia vindo de Noé, chegando até Abraão, mas elas têm lacunas. Então, é preferível a gente, assim, não dar uma cronologia, não sugerir algo anteriormente a Abraão. Mas Abraão, então, fica aí, em torno de 2000 anos antes de Cristo. Em Josué, capítulo 24, os versículos 1 a 3, aqui uma renovação de votos, uma renovação de concerto, quando Josué chama o povo de Deus a um momento de contrição, a um momento de rendição diante do Senhor, preparando-se para a sua despedida, uma renovação de aliança, depois de eles já estarem na terra prometida a Abraão. Essa terra foi prometida a Abraão e Deus estava cumprindo sua promessa, e esse povo estava vivenciando isto. E aqui nós lemos: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera ou Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Vamos ler juntos o versículo 3. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Então aqui Deus, através de Josué, faz menção acerca do início desta história. Os antepassados de Abraão serviam a deuses que eram pagãos, criados por homens, mas Deus tomou Abraão. Deus o chamou. Deus, dentro da sua vontade soberana, chamou Abraão. O mesmo Deus que chamou Noé. O mesmo Deus que chamou Abel, depois Sete. Esse mesmo Deus chamou Abraão. O Deus que em Noé preservou a humanidade é o Deus que em Abraão faz promessas. E a gente pode então dizer que a aliança abraâmica é a aliança caracterizada pela promessa, a aliança da promessa. E a gente vai observar isso passo a passo, através da história deste patriarca, através da história deste grande homem de Deus. Grande no sentido de que Deus fez uma grande obra nele, mas um homem que precisou tanto de Deus. E ai de nós, se dependêssemos de Abraão. Entendam isso. Nós vamos observar isso e eu quero deixar isso bem destacado, que Deus é aquele que garante que a sua aliança será cumprida. Ai de nós se o nosso fiador fosse Abraão. Nós estaríamos em débito, em grande débito. É Deus quem garante tudo, e isso fica muito bem especificado em Abraão. Volte comigo, então, para Gênesis.
Gênesis capítulo 12, e nós vamos percorrer, irmãos, algumas páginas em Gênesis. Você fique à vontade para perguntar, fique à vontade para participar sempre que necessário. O propósito é que haja entendimento. Como eu disse, nós temos um conteúdo longo, mas mais importante de que dar um conteúdo assim com bastante informação, é que as informações que forem passadas sejam bem compreendidas, absorvidas e vividas. Isso é o mais importante. É mais importante algumas informações passadas, compreendidas, absorvidas e vividas do que um número grande de informações e que daqui a pouco se perderão. Tá bom, gente? Fiquem à vontade. Quando nós falamos, então, de Abraão, a aliança da promessa, a gente percebe muito dos pontos que foram bem já mencionados aqui nos estudos anteriores. A aliança com Noé, ou aliança noaica, como foi dito, a aliança da criação, a aliança da redenção, ou a aliança da salvação, lá no passado, né, aliança entre as pessoas da Trindade. Hoje, então, nós vamos ver a aliança com Abraão. Rapidamente, gostaria que alguém lembrasse o significado de pacto. O que nós temos falado aqui ser um pacto, uma aliança? Sim, um pacto é um acordo, um laço inviolável de vida e morte. De vida e morte. Soberanamente administrado. São esses pontos. Soberanamente administrado. De vida ou morte. Entre duas ou mais partes. Um laço entre duas ou mais partes, de vida e morte, soberanamente administrado. Essa questão da administração soberana fica bem especificada em Abraão. Vejam no capítulo 12, no versículo de número 1. Olha o que Deus fala para Abraão. Percebam aí que não há uma sugestão, não há uma ideia, há uma ordem. Começa assim. Abraão tinha a sua vida, Abraão tinha a sua história, Abraão tinha suas raízes, Abraão tinha os seus parentes, e chega no capítulo 12, versículo 1, vejam o que Deus diz a Abraão, que até então era chamado Abrão. Nós vamos ver que em determinada altura da sua história o seu nome é mudado. Mas eu vou me permitir chamar-o de Abraão desde sempre, tá bom, gente? Para a gente não ficar confundindo aqui, né? É só quando eu for ler na palavra que eu vou ler Abrão quando estiver Abrão. É o caso aqui no capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão. O que o Senhor disse? Ok. Aqui a gente já percebe o Deus soberano baixando os termos. Correto, gente? Ele estava num lugar, com um povo, numa circunstância, vivendo a sua vida. E Deus disse para ele: sai de onde você está, do meio do povo com quem você vive. Vai para um outro lugar. Eu não vou te mostrar agora, não, vou te mostrar depois. Eu quero que você saia. Você saia e vai caminhando. E Hebreus diz que ele saiu em obediência a Deus e caminhou, sem saber para onde ia. Vai para a terra que te mostrarei. Uma aliança soberanamente
administrada. Esse aspecto fica muito claro aqui. Só como um reforço, vá para o capítulo 17, por favor, aí do mesmo livro de Gênesis. Capítulo 17, vejam os versículos iniciais. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Aqui, irmãos, nós vemos o texto bíblico em Gênesis 17, quando o texto fala, farei uma aliança entre mim e ti, a ideia é de continuarei fazendo, ou manterei a aliança, porque a aliança já havia começado, só que aqui um ponto novo seria acrescentado, o sinal da aliança, e nós vamos ver o porquê da necessidade deste sinal, nós vamos ver isso. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que Deus estabeleceu um sinal e disse para Abraão que ele e todos os descendentes dele deveriam receber esse sinal. Era algo baixado da parte de Deus. E Abraão ouviu aquilo e Abraão se submeteu. Então, tanto o chamado em Gênesis 12, o estabelecimento do sinal em Gênesis 17, mostra a soberania de Deus em atuação. E isso fica muito claro aqui na história de Abraão. Vamos voltar então para o capítulo de número 12. Volte comigo, por favor, e vamos agora começar uma jornada pela história deste homem, rapidamente, passando algumas informações. Versículo de número 4, do capítulo 12. Eu peço que alguém leia, por favor. Pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Então o texto traz algumas informações. Abraão aqui, obedeceu ao Senhor e ele partiu. Só que o texto acrescentou uma informação que, vamos dizer, é um senão. Essa informação nos mostra que Abraão não foi tão criterioso na ordem que Deus lhe havia dado. Ele partiu, como o Senhor lhe havia dito, de um lugar para outro. Mas o texto acrescenta uma informação. O que é que vem em seguida? Ló foi com ele. É uma primeira falha de Abraão. A gente vai perceber que o pacto de Deus com Abraão só teve novas, pelo menos dentro aqui do registro bíblico, houve novas manifestações depois dos primeiros 9 versículos de Gênesis 12. Houve novas manifestações depois da separação de Abraão e de Ló. Porque a primeira palavra de Deus foi a seguinte: sai da tua terra, era para sair da terra, mas era para sair também de quê? Da parentela. O texto diz que Ló foi com ele. E depois o texto diz que tinha Abraão a idade de quantos anos? 75 anos, quando saiu. Tinha 75 anos. Quando a gente chega no versículo de número 7, do capítulo 12, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra, a terra de Canaã, onde ele já estava peregrinando. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor,
que lhe aparecera. A ideia de edificação aqui é a ideia de adoração. Abraão estava desenvolvendo uma amizade com Deus, Abraão estava desenvolvendo um relacionamento com Deus. E, por favor, preste atenção nisso aqui. Dentro da aliança de Deus com Abraão, a aliança da promessa, a gente vai ver esse detalhe acrescentado. A aliança que Deus exerce com o seu povo é uma aliança com base em relacionamento pessoal e familiar. Relacionamento pessoal e familiar. Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Quando a gente chega no versículo seguinte, o versículo de número 8, o texto diz: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente, Ai ao oriente. Ali, o que fez Abraão? Edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Ele se deslocou, foi até determinado local, edificou um altar. Ele andou mais um pouquinho, foi a outro local, edificou um outro altar. E o que ele fez? Invocou o nome do Senhor. O relacionamento estava em desenvolvimento. Abraão, 75 anos, chamado por Deus, ele estava desenvolvendo um relacionamento com Deus, mas ele estava em obras, ele estava em preparo, ele estava em desenvolvimento. Correto, gente? De onde é que ele saiu? Ele saiu da terra da Mesopotâmia. Ele havia sido criado, a história dele, há 7 décadas e 5 anos, 75 anos. Os 75 anos que ele havia vivido até então foram vividos no meio de um povo que cultuava deuses que não eram deuses, deuses pagãos, um povo que não conhecia a Deus. E chegou a hora de Deus intervir e chamar aquele por meio do qual Deus constituiria um povo para si. Então ele tira Abraão do meio de um meio hostil, de um meio de ignorância, e começa a trabalhar com ele. Aí Abraão chega então aqui no versículo de número 10, veja o que o texto diz. Havia fome naquela terra, na terra de Canaã. Abraão ainda não havia desenvolvido uma fé suficientemente grande, ou uma fé baseada num conhecimento suficientemente abrangente de Deus para depender de Deus. Deus havia pedido para Abraão sair da Mesopotâmia e ir para a terra de Canaã. Teve fome em Canaã, correto, gente? Veja o versículo 10. Havia fome naquela terra. Olhando de fora, me entendam, olhando de fora, nós que conhecemos a história, olhando de fora, qual que seria o nosso conselho para Abraão, tendo em vista a fome na terra de Canaã? O que Abraão deveria fazer? Como? Permanecer em Canaã, confiando em Deus. Deus o havia chamado para ali. O Deus que havia chamado para ali o sustentaria. Correto, gente? Gente, quando Deus nos tira de um lugar e leva para outro, quando Deus nos diz alguma coisa, faça isso, deixa de fazer aquilo, e a gente em obediência entra naquilo que Deus pediu para nós, a gente pode confiar que Deus vai nos sustentar. Deus vai cuidar de nós. Deus vai nos manter. Correto, gente?
Veja o que o texto diz: houve fome naquela terra, na terra de Canaã, onde Abraão deveria estar. O que é que Abraão fez então? Foi para o Egito, porquanto era grande a fome na terra. Ele foi para o Egito, e no Egito acontece uma página triste da história de Abraão. Fora da presença ou fora do centro da vontade de Deus, nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis. Quando chegou na terra do Egito, Abraão disse para Sara: olha, eu quero que você diga que você é minha irmã. Não diga que você é minha esposa, porque você é bela e Sara era, segundo nós lemos aqui nas Escrituras, uma moça, uma pessoa, uma senhora extremamente atraente, alguém que chamava atenção. E Abraão disse para ela: diga que você é minha irmã. E de fato ela era meia-irmã dele, mas era esposa. E então aconteceu de ela dizer, porque ele temia que o povo da terra o matasse por causa dela. E o povo da terra, de fato, viu Sara, Sara chamou a atenção, e ela disse que era irmã dele. O que é que o povo da terra fez? Os príncipes, versículo 15, viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Versículo 16, este por causa dela tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Irmãos, Abrão foi chamado para ser bênção, correto? Aquele que é chamado para ser bênção e sai do lugar onde Deus gostaria que ele estivesse, ou para o qual Deus o havia chamado, se torna maldição, ao invés de ser bênção. Quem é chamado para ser bênção e sai do centro da vontade de Deus, se torna... Vejam o versículo de número 17. Porém o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Irmãos, o texto aqui, em Gênesis 12, não traz uma explicação que está lá na frente quando Abraão comete o mesmo erro. Lá na frente o texto fala que Deus impediu que Abimeleque possuísse Sara ou Sarai. Aqui o texto não diz isso. E a ideia que o texto dá é que Sara permaneceu um tempo razoável no palácio de Faraó, porque nesse tempo Abraão foi bem tratado por Faraó e recebeu grandes presentes por causa disso. Mas ele foi maldição naquele lugar, entendam os irmãos os termos que eu estou falando, porque Faraó foi punido. Olha o versículo 18, chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Deus usando Faraó para colocar Abraão de novo onde ele deveria estar. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, acompanharam-no a ele e sua mulher e a tudo o que possuía. Irmãos, Abraão estava em desenvolvimento, entendam isso. Ele havia vivido uma vida inteira distante de Deus, Deus o chama. E ele está praticando aquilo que ele havia aprendido na sua vida. Correto, gente? Ele está praticando aquilo que ele havia aprendido no meio onde ele havia sido criado. Agora Deus estava começando a fazer dele uma nova pessoa. Pronto. Então ele volta para o caminho do qual ele não deveria ter saído.
Veja só o capítulo 13, saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que ele tinha. O versículo 2 acrescenta, era Abraão muito rico. Então agora ele volta para o caminho de onde ele não devia ter saído. Percebam que na citação que faz do Egito, não há menção de edificação a altar, não há menção que Abraão estava invocando o nome do Senhor. Quando a gente chega no capítulo 13, versículo de número 4, quando Abraão sai do Egito, o texto diz, fez a sua jornada, versículo 3, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que outrora tinha feito. É o altar que ele tinha feito antes. E o que é que Abraão faz ali? Ele invocou o nome do Senhor. Ele estava aprendendo disso. Sim. Ele retornou para o caminho. No Egito aqui não há menção. Eu digo que não há menção, né? Então a gente não pode dizer. O tempo foi passando, então é um século em poucos capítulos, tá, gente? Como eu disse. Mas aqui o texto fala que quando ele voltou para o caminho, quando ele voltou para o caminho, o texto não diz. Quando ele voltou para o caminho, o texto fala que ele invocou o Senhor. Vamos continuando aqui rapidamente, passando as páginas, para a gente avançar. O texto vai nos mostrar que eles agora, Abraão e Ló, se separam. O que era para ter sido feito lá no passado e não havia sido feito, agora acontece. Deus cria uma circunstância para que eles precisassem ser separados. Gente, o Deus que administra a aliança, Ele vai nos levar para a vontade dEle. Abraão deveria ter deixado a sua terra, a sua parentela lá atrás. Ló estava com ele. Uma circunstância foi criada aqui para que ele se separasse de Ló. Eles se separam. E depois que eles se separam, veja o que diz o versículo 14 do capítulo 13. Disse o Senhor a Abrão, depois o que, gente? O texto faz questão de esclarecer isso. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e olha desde de onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Depois que Ló se separou dele, Deus volta a mencionar aquilo que tinha dito lá em Gênesis 12, nos primeiros versículos. Que ele daria a Abraão uma terra. E agora ele mostra que terra seria essa. Há um avanço na revelação. Ele mostra que terra seria. A gente chega no versículo 18, então, e o texto diz, e Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhos de Manre, que estão junto ao Hebrom. E o que aconteceu? E levantou ali um altar ao Senhor. Acontece uma guerra, e essa guerra é interessante, irmãos. Aparece aqui a narração dessa guerra, né? Uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Ló é levado cativo e Abraão vai e liberta Ló. E de repente aparece alguém. De repente aparece uma pessoa, e essa pessoa se torna muito mencionada depois nas Escrituras, no livro de Hebreus, é mencionada em outros textos também, mas uma pessoa que aparece assim do nada e depois também some,
e pronto. Mas era um servo de Deus, era um sacerdote de Deus. Vejam o versículo 18, quando o texto da palavra de Deus diz assim, capítulo 14, versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Aparece aqui, irmãos, sem mostrar, né? E o próprio livro de Hebreus vai dizer, olha, ele aparece sem genealogia, aparece sem nada. Mas o Deus é o Deus de toda a terra. E havia um homem que servia a esse Deus, tinha o conhecimento desse Deus. E esse homem transmite uma palavra de confirmação para Abraão. Confirmação do chamado, confirmação da obra que Deus tinha para Abraão. Abençoou ele a Abraão, ou Abrão, e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Aqui o reconhecimento é a primeira menção bíblica a dízimo. O reconhecimento de Abrão, de que tudo o que havia acontecido ali havia sido obra de Deus. O fortalecimento dele, a coragem que ele teve, a vitória naquela guerra, e ele então consagrou de tudo aquilo que ele havia tomado ali nesta guerra, o dízimo ao Senhor. E ele foi abençoado por Melquisedeque, que disse, bendito seja Abrão do Deus Altíssimo. Os anos estão passando. O tempo está correndo. Houve essa guerra, Abrão liberta Ló, é abençoado por Melquisedeque. Nós chegamos ao capítulo 15. Nesse capítulo 15, a gente tem aqui algo interessante. Abraão teve medo, porque ele não era guerreiro, ele não era general, ele não era líder de nenhum grupo armado, vamos dizer assim, de nenhuma nação, enfim, nenhuma cidade. Ele era um patriarca. E ele ficou com medo, porque ele havia lutado contra reis, e poderia haver retaliação. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse, não temas, fique tranquilo, Abrão, eu vou continuar cuidando de você, não precisa ter medo, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande, eu cuidarei de você, fique tranquilo. E nessa visão, irmãos, estamos chegando aqui num ponto muito importante, tá bom? Da história da aliança abraâmica. Estamos chegando no ponto da instituição formal da aliança. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Irmãos, Abrão aqui abre o coração diante de Deus. Deus fala para ele, olha, não temas, eu vou te proteger, não fique com medo desses reis, fique tranquilo, eu vou te proteger. E o seu galardão será muito grande. E ele então aproveita este momento para falar para Deus, mas Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor falou que me faria de mim uma grande nação,
mas até então eu não tive filhos. O Senhor não me deu descendência. Havia, irmãos, naquela época, uma provisão para casais estéreis. E essa provisão era a seguinte: eles podiam considerar um servo que seria muito privilegiado, e esse servo seria tomado como herdeiro da família e levaria sobre si o nome da família. E é o que Abraão fala aqui para Deus: olha, o Senhor não me deu filhos, um servo vai ser o meu herdeiro. Como é que vai se cumprir toda essa promessa que o Senhor fez para mim? O Senhor não me concedeu descendência. Irmãos, o tempo estava passando, a gente não sabe assim exatamente quantos anos já haviam passado, mas o tempo estava passando. Aí então Deus fala para Abraão no versículo 4: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Versículo 5: o Senhor o conduziu para fora e falou para ele olhar os céus, as estrelas. Se é que ele pudesse, ele deveria contar as estrelas nos céus. E Deus disse para ele: a sua posteridade será assim. Ele ainda não tinha o filho. Sara era estéril. O texto vai dizer lá no capítulo 11 que Sara era estéril. Mas Deus falou para Abraão, e Abraão creu. E isso lhe foi imputado para justiça. O versículo 6 diz isso, quer dizer, Deus olhou para Abraão, viu que ele creu, e isso foi creditado na conta dele, algo que foi agradável diante de Deus, essa fé manifestada no coração de Abraão. Versículo 7, disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra. Olha o versículo 8. Alguém lê, por favor, o versículo 8 aí, do capítulo 15. Perguntou-lhe Abraão: Senhor, Deus, gente, ele havia crido, correto? Ele queria só saber assim, alguma coisa. Isso aqui não é incredulidade. Quando ele fala, como que eu vou saber? O que é que vai me mostrar? Ou o que é que vai acontecer que eu vou ver que chegou o momento, que eu vou possuir? Aí a gente chega aqui, irmãos, num ponto muito importante. No versículo de número 9, veja o que o texto diz: respondeu-lhe. Abraão fez uma pergunta: como é que eu vou saber que vou possuir a terra, que o Senhor me prometeu? Como que eu vou chegar nesse ponto? Como é que as coisas vão se desenrolar? Aí no versículo 9 Deus diz: toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Irmãos, um ponto importante aqui. Deus deu apenas esta orientação para Abraão. Era para ele fazer o quê? Tomar o quê? Alguns animais. Foi essa a orientação que Deus deu, correto? Apenas essa. Veja o versículo que vem então em seguida. O que ele fez? Versículo 10. Ele, tomando todos estes animais, fez o quê? Irmãos, o ponto é o seguinte: quando Deus falou para Abraão, toma esses animais, ele entendeu o que é que estava acontecendo. Quando Deus disse, toma esses animais, Abraão entendeu que Deus o estava chamando para o estabelecimento de uma aliança formal, porque era algo histórico,
Era uma forma de estabelecimento de alianças naquela época. Não estava começando algo novo aqui. Deus estava usando algo que já acontecia naquela época. E Abraão sabia o que é que estava acontecendo. Deus simplesmente disse: toma animais. Abraão os tomou. E a partir dali Abraão fez o que ele entendia que deveria ser feito. Uma aliança estava sendo estabelecida. Formalmente, uma aliança. E veja só então, Abraão tomou aqueles animais, Deus não falou mais nada. O que Deus disse está no versículo 9. No versículo 10, Abraão tomou, Abraão os partiu pelo meio e os colocou em ordem, as metades, umas defronte das outras. As aves não partiu, animais menores ele não partiu, mas a novilha, a cabra, o cordeiro, ele partiu. Aves de rapina vinham sobre os cadáveres, Abraão as enxotava. Algo tinha que acontecer, não era para as aves de rapina irem ali para comer as carnes, algo precisava acontecer e Abraão ficou vigiando ali. O sol se pôs, anoiteceu. Abraão teve sono e entrou num estado de visão. Anoiteceu, Abraão teve sono e então ali ele ouviu Deus falando para ele o que é que aconteceria no futuro. Falou a respeito da sua descendência, que seria peregrina em terra alheia, seria reduzida à escravidão por 400 anos. Gente, Deus vai longe. Abraão daria luz a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a José, José iria para o Egito, ficaria 400 anos no Egito, e Deus está falando isso para Abraão. A sua descendência será reduzida à escravidão, mas depois eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. Tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. E tudo isso era para esperar, haveria de acontecer. Deus era justo, a medida da ira de Deus ainda não estava para ser plena, para ser derramada, porque a iniquidade do povo da terra ainda não havia alcançado o patamar de destruição. É o versículo 16. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. A justiça de Deus, a longanimidade de Deus, Abraão esperaria, porque a iniquidade dos amorreus ainda não havia se enchido. Houve trevas, versículo 17, estava à noite, Abraão sonolento, aquele estado de visão, Deus revelando as coisas para Abraão, e de repente, veja o que o texto diz no versículo 17. Vamos ler, irmãos, a partir aí do eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor a aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aí ele cita aqui então a terra que era habitada por essas pessoas. No versículo, irmãos, que nós lemos lá atrás, versículo 8, Abraão pergunta: Senhor, como saberei que hei de possuí-la? A resposta está aqui, no versículo de número 18 e 17. Quando o fogareiro fumegante, a tocha de fogo, passou entre os pedaços.
isso significava? Deus ali estava assumindo uma promessa diante de Abraão, de automaldição. Preste atenção nisso. Era uma promessa de automaldição. E Deus estava dizendo: eu empenho a minha palavra. Para que isso aconteça, ou isso vai acontecer, ainda que para isso sangue precise ser derramado. Assim como o sangue desses animais que foram partidos ao meio foi derramado e eles morreram, para que você alcance o que eu prometi, ainda que precise de morte, eu assumo a responsabilidade de derramar sangue da minha parte para que a promessa seja alcançada. Segundo a tradição da época, segundo os registros históricos, dentro de pactos, de alianças que eram estabelecidas, uma parte passava entre as metades e depois a outra parte passava também. O texto diz que Deus passou e Abraão não passou. O que é que isso significa? Que Deus assumiu unilateralmente a responsabilidade para que a aliança fosse cumprida. Irmãos, Deus está acrescentando um ponto muito importante aqui na história das alianças. Adão, lá no Éden, tinha responsabilidade dele, não tinha? Adão falhou. E porque Adão falhou, teve morte. Na aliança das obras, quando Adão falhou, teve morte. Na aliança da graça, os nossos pecados não geram morte, porque Deus assumiu unilateralmente a responsabilidade da vida. Ele passou uma sentença de automaldição. Ele passou no meio das metades. Eu vou garantir com a minha própria vida a concretização da realização da promessa. Eu vou garantir. Como, Senhor, saberei? Eu garanto. Eu garanto. Irmãos, isso tem os seus desdobramentos no decurso de toda a história bíblica, de toda a revelação da palavra de Deus. E a gente, só para a gente ter uma noção rápida, eu quero que você vá para Hebreus, por favor. Capítulo de número 9. Hebreus, capítulo 9. Aqui a gente adianta, irmãos, milênios de história. E veja o que o texto diz aqui, versículo de número 15. Por isso mesmo, ele, está falando do Senhor Jesus Cristo, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, por favor, lembre lá da automaldição, onde Deus, passando pelas metades, entrando em aliança com Abraão, ele falou que ele daria a própria vida, uma automaldição assumida pelo Deus para garantir o cumprimento da promessa, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira
aliança, a aliança das obras, feita com Adão. Havia morte por causa desta primeira aliança, quando Adão falhou. Agora, o mediador da nova aliança, Jesus, intervindo a morte, morreu. Jesus morreu, o próprio Deus, para cumprir a promessa. Por isso, a aliança com Abraão, a aliança da promessa. O próprio Deus derramou o seu sangue. Recebam a promessa de eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento ou aliança, é necessário que intervenha a morte do testador. A morte foi simbolizada nas metades lá, e depois ela foi vindicada, ela foi concretizada quando Jesus se entregou. Correto, gente? Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos. Um testamento só é confirmado no caso de mortos, uma aliança. Aqui não não está falando, irmãos, a gente quando pega esse termo aqui no Brasil, a gente entende um registro de última vontade ou uma manifestação de última vontade. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando de aliança. Uma aliança só é confirmada no caso de mortos. As metades ali partidas, Deus passando pelo meio e se propondo a morrer pela aliança, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Eu quero parar por aqui no versículo de número 20. O texto já está entrando num outro momento, que é a aliança mosaica, onde aquilo que foi feito com Abraão é ratificado, o sangue entra, é um pacto de vida e morte soberanamente administrado. Então, aqui a gente percebe, no capítulo 15 de Gênesis, voltando para Gênesis, quando Abraão pergunta: como saberei? Como saberei? E Deus responde: eu garanto, você vai saber, porque eu assumi o risco, eu assumi a responsabilidade, eu passei pelo meio das partes, num registro de automaldição. Eu assumirei os pecados. Irmãos, e só para a gente assim entender essa linguagem bíblica, quando a gente chega, por exemplo, naquele momento de Jesus no cenáculo, e quando Jesus Cristo ele está prestes a se entregar, ele fala: este é o sangue da aliança. Este é o sangue da aliança. Não foi isso que ele fez quando repartiu o cálice? Este é o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Esse é o sangue da aliança. Veja que embrionariamente está tudo aqui. As alianças de Deus, as suas diversas ministrações, Deus só vai acrescentando informações. Em Noé nós vimos a preservação. Deus preserva. Aqui Deus estava continuando a preservar, mas acrescenta informação. Deus cumpre a promessa. Vamos continuar, irmãos. Eu quero
rapidamente passar aqui pelo prosseguimento do texto. Como eu disse, é um desafio para mim, é muita informação. Sim, Renan, pode falar à vontade. Não sei se vai fazer sentido para esse momento, para mim, nesse momento fala. A segunda aliança, no caso, é Jesus, né? A nova aliança. Sim. A nova aliança é Jesus. E Jesus, ele veio para todos os chamados de quem seja judeu ou não. Sim. Ok? A primeira era exclusiva para os judeus? Essa é a minha. Não. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto. Daqui a pouco. Desde o começo, desde Gênesis 17, havia abertura para os gentios. A gente vai chegar nesse ponto. Eu vou passar aqui bem rapidinho, vamos chegar logo. Gente, a gente chega no capítulo, então, de número 16. No capítulo de número 16, a gente vê um lapso de fé. Um lapso de fé. Esse lapso de fé aconteceu quando Abraão tinha em torno de 85 anos. 10 anos haviam se passado desde o primeiro momento em Gênesis 12, quando ele tinha 75. 85 anos, tem lapso de fé, e quando Abraão tem 86 anos, nasce Ismael. Veja aí o versículo 16 de Gênesis 16. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Irmãos, ainda bem que Abraão não passou pelo meio das metades. Ainda bem que Abraão não passou pelo meio das metades, porque era hora de morrer aqui. Oi? Os irmãos estão percebendo? Se não fosse Deus, é por isso que é a aliança da graça. É a aliança da graça. Em Abraão nós vemos a fragilidade do ser humano e um homem que foi chamado amigo de Deus, mas que estava em desenvolvimento. E a gente vai chegar num ponto, irmãos, onde esse homem chegou num ponto assim, louvado seja Deus por isso, de grande fé, de grande confiança, mas aqui Abraão escorrega. Sara faz uma pressão, e Sara chega, olha, e diz, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, versículo 2, o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma a minha serva e edificarei, toma a minha serva e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Deus havia feito, aqui o pacto, cortado a aliança, literalmente falando, e de repente Abraão aqui então escorrega. 86 anos, nasce Ismael. Pronto, nasceu Ismael. Ismael tinha 13 anos, vamos para o capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abrão, qual idade? 13 anos se passaram. 13 anos se passaram. Então a gente está contando aqui a história, né, irmãos? Assim, vai passando rapidamente, mas o texto está mostrando para a gente o desenvolvimento de um homem de Deus, o desenvolvimento de alguém que foi chamado por Deus e garantido por Deus. É um pacto de sangue ou de vida e morte soberanamente administrado, e pela promessa, a aliança da graça é firmada, é garantida pelo Deus unilateralmente, o Deus que passou e se colocou numa situação de automaldição para que o homem pudesse ter segurança. Atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, eu não desisti de você. A aliança continua. A aliança
prossegue. Sim, Heitor. Deslizes, não só uma vez, algumas, e Deus sempre vai, vamos dizer assim, ele usa, mas ele coloca no caminho, só que perante esse caminho, esses deslizes que Abraão faz, ele tem alguns preços a pagar perante a sua família, alguns descontentamento, algumas brigas. Então é interessante a gente ver isso, que Deus não, vamos dizer assim, aliviou Abraão nessas situações. Tanto que a esposa dele, essa questão do filho, que mais tarde ele teve que lançar fora, o fato também de Sara meio que zombar de Deus e depois passar por uma grande vergonha. É sempre interessante que ele coloca ele de volta no lugar, mas ele não quer dizer que ele abona da vergonha, do descontentamento, das discussões. Muito bom, Heitor. Esse ponto é muito importante que você colocou. O ideal é que a gente confie e ande pelo caminho traçado por Deus. Esse é o ideal. E é o caminho da segurança, é o caminho da tranquilidade, da paz. Deus, ele é paciente conosco, mas os nossos deslizes trazem consequências ruins para nós mesmos. A gente vai chegar onde Deus quer que a gente chegue, mas a gente vai sofrer aquilo que não precisaria ter sido infligido a nós. A gente vai passar por lutas. E há aqui, historicamente falando, o início de uma animosidade muito grande, a questão dos judeus e dos árabes. Começa aqui, né? A questão dos judeus, a questão dos árabes, uma animosidade histórica que prossegue até os nossos dias, por causa de um deslize. A gente vê que Deus, nós vamos estudar ainda a aliança davídica. Deus entrou em aliança com Davi, não foi? Davi foi um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Davi teve os seus deslizes que acarretaram tanta dor e sofrimento ao coração de Davi, de sua família. Mas Deus foi misericordioso e continuou ao lado de Davi ali, né? Abençoando e usando-o como instrumento dele. É importante a observação. Então, irmãos, a gente chega no capítulo de número 17, e no capítulo de número 17, Deus institui um sinal visível. Esse sinal visível, instituído por Deus, é algo que estaria sempre à vista, sempre à tona. E ali Abraão poderia visualizar aquilo com os seus olhos, através do sinal da aliança, o sinal da circuncisão. E Deus, então, veja o texto, disse o Senhor Deus, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, versículo 1, eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e é perfeito, farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Deus prossegue. Prostou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosa nação. Aí o nome é mudado, Abrão já não será o teu nome, sim, Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo, aliança perpétua. E Deus aqui então vai trazendo, irmãos, e se a gente parar para contar, aqui no capítulo 17, a gente vai ver a aliança no versículo 2, aliança no versículo 4, aliança no versículo 7, 2 vezes, aliança no versículo 9, aliança no versículo 10, aliança no versículo 11, aliança no versículo 13, 2 vezes, aliança no versículo 14. O texto está cheio da palavra aliança, onde Deus firma a sua aliança, mantém a aliança com Abraão, agora um nome transformado, ainda que com
uma história marcada por deslizes, por fraquezas, Deus mantém a sua aliança com este homem. E Abraão, no meio das suas lutas, vai sendo tratado por Deus. Quando a gente chega aqui, irmãos, no versículo de número 17, do capítulo 17, então se prostrou Abraão, rosto em terra, o que é que ele fez? E se riu, não é? E disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Os irmãos estão percebendo que no mesmo tempo que ele cria, Gente, Deus está deixando muito claro aqui, olha, o que dá segurança é a parte que eu assumi. O que dá segurança é a parte que eu assumi. O que seria de nós se não fosse Deus, não é, irmãos? O que seria de nós se não fosse a aliança da promessa? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo que o Pai me dá, disse o Senhor Jesus, esse vem a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aí ele, a um homem de 100 anos, há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Aí no versículo 18, Abraão então disse para Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Eu acho, Deus, que o Senhor está errado. Não, tá bom, eu já entendi que viva Ismael. Aí versículo 19, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua, para a tua descendência. Eu não estou brincando, não. É isso que eu estou falando, Abraão. Versículo 21, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Aí, versículo 23, tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Abaixou a cabeça, falou, então tá bom, Deus. E ele colocou em si a marca, removendo a imundícia da carne. A remoção da imundícia da carne, como vai falar lá no Novo Testamento depois, mostrando que Deus precisa tocar no homem para que o homem seja nova criatura. Não é um nascimento natural, procedente de um relacionamento entre homem e mulher que vai produzir uma nova criatura. É a ação de Deus no coração que vai transformar alguém em nova criatura. Aqui a gente chega na circuncisão. Renan, quando o texto aqui no versículo 13, no versículo de número 13, do capítulo 17, diz assim, versículo 12, o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em sua casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe, da tua raça.
Com efeito será circuncidado, nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro, a minha aliança estará na vossa carne e será perpétua. Aqui há já, desde o Antigo Testamento, a possibilidade de aqueles que crescem na palavra, fossem parte do clã de Abraão, recebessem a marca da circuncisão, se tornarem parte do povo de Deus. Já havia esta possibilidade no Antigo Testamento. E, de fato, no versículo 23, o texto fala que eles foram circuncidados. Tanto os da casa de Abraão, os descendentes dele, quanto aqueles que eram estrangeiros, mas que criam no Deus de Abraão. Certo, Renan? Irmãos, eu vou ter que parar, eu peço perdão, já passei um pouco do tempo, eu não vou conseguir finalizar. Eu falei que seria um desafio, mas eu não cumpri meu desafio, né? Ainda bem que eu não passei pelas metades, porque a gente não consegue dar conta de todo o propósito nosso, mas eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que dividir o estudo, porque tem uma parte importante aqui pela frente, uma parte muito importante. A gente está chegando na circuncisão, e a gente vai parar por aqui, Deus permitindo, a gente prosseguirá na próxima semana. Alguma pergunta? Alguém gostaria de dizer algo para a gente finalizar? Para nós é fácil, a cena está velha, mas naquele tempo talvez não estava tão velho, né? Eu acho que 175. São dois motivos, Franklin. O primeiro motivo é porque a idade já estava diminuindo muito. A idade do homem, né? Nós vimos em Noé que o pai de Noé viveu 777 anos. Noé não sei quantos anos viveu. Quando entrou na arca, Noé tinha 600 anos. Aqui eles já viviam entre 100 e 200 anos. E Sara era estéril. Sara era estéril. Então, era ali, a aliança assumida com Deus era através de Abraão e Sara, né? Certo, Frank? Aham. Sobre essa questão da aliança com Abraão, que, querendo ou não, acabou trazendo felicidade até para a família. É uma resposta interessante que muitos de nós procuramos, que é a felicidade, né? E lá no capítulo 21, versículo 6, que quando Sara tem Isaac, a felicidade que ela sente. Então é interessante para nós refletirmos sobre. Verdade. O nome Isaac, né, significa riso. Riso, Deus me deu motivo de riso, né? A alegria de pessoas que foram chamadas por Deus para uma aliança, independentemente de suas falhas, de seus deslizes, dos seus fracassos. Deus manteve, né? Deus manteve a sua promessa. A aliança com Abraão, a aliança da promessa. Vamos então falar com Deus em oração, finalizando esse nosso momento. Peço desculpas pelos minutos, né, avançados, e nós vamos prosseguir, Deus permitindo. Senhor, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de aprender com sua palavra. Respeitamos tanto, ó Deus, os servos do Senhor como Abraão, mas a sua palavra deixa claro para nós que ele era um homem falho como nós. E ainda assim, o Senhor continuou investindo nele. Ó Deus, porque não é o nosso mérito, não é o nosso merecimento, é a sua bondade, é a eleição da graça, Pai. E nós louvamos o Senhor pela aliança da graça, porque essa mesma aliança garante que nós receberemos as promessas do Senhor. Muito obrigado.
Ó Deus, por aquilo que recebemos até aqui, por aquilo que continuaremos estudando na sua palavra. Obrigado porque o Senhor é paciente conosco. Ó Deus, embora, como foi bem frisado aqui, quando nós falhamos, nós infringimos, ó Deus, a sua lei e trazemos dor e sofrimento sobre nós mesmos. Mas ainda assim o Senhor nos levanta e nos dá forças para prosseguir. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é o Deus que cumpre suas promessas. E que segurança isso nos dá. E que bênção é ver o desenvolvimento de Abraão com o passar do tempo, Pai. Obrigado, leva-nos em paz, continue conosco, dando-nos um dia feliz e abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.